Para analisar a imprensa de hoje é nosso convidado, o escritor João Morgado, autor do livro O Diário dos Infiéis, que já vamos falar mais daqui a pouco. Muito bom dia. Muito obrigada por estar presente nesta revista de imprensa. E vamos começar por aquilo que será um perfil dos incendiários numa altura em que o país está muito atingido pelas chamas. Eu destaquei pela curiosidade, porque afinal os incendiários, parece que na sua maioria são dementes associados ao consumo de álcool e a outras drogas ou atrasos mentais. A mim parece-me uma visão muito redutora do que se passa. Se fossem só isto, obviamente não teríamos esta quantidade de incêndios no país, nem esta violência das chamas que está a alastrar por todo o país e todos os anos. Porque isto parece um filme déjà vu, não é? Se tirarmos o nome das terras, estas notícias são iguais todos os anos. O que nos leva a pensar que alguém não está a fazer os trabalhos de casa, porque se faz o diagnóstico todos os anos, mas depois no ano a seguir parece que nada foi feito. Continua-se a falar que é necessário fazer o cadastro do território, continua por fazer. Continua-se a falar que é necessário limpar as matas, mas não há legislação que obrigue o governo ou os privados a responsabilizarem-se pelas suas áreas. Continua a não haver uma política de reflorestação, portanto continua a não haver nada. Alguém não faz os trabalhos de casa. Continuamos com os mesmos problemas. E acho que daqui a um ano estará aqui alguém a dizer também que os incêndios de 2011 são um filme de déjà vu, né? Porque vai continuar igual. E vamos avançar para uma notícia do Expresso e que diz respeito ao fecho das escolas, que foi publicada a lista do Ministério da Educação esta semana, que vai fechar 701 escolas primárias no país. Que comentário lhe merece esta notícia que foi no Expresso? Bom, é que cada caso é um caso. Obviamente que em aldeias isoladas ficar uma criança ou duas não é benéfico e, portanto, tem que ser encontrada uma solução. Porque as crianças, para evoluírem, precisam de estar também em grupo, brincar juntas, estudar juntas, até ter os seus arrufos em grupo. E, portanto, em alguns casos justifica-se, noutros talvez não, porque quando as crianças saem das aldeias, a tendência das famílias depois é acompanhar também, não é? Se o meu filho tem que sair às 6 da manhã para ir para a escola, o melhor é eu mudar de casa e ir viver também para a cidade. E, portanto, como diz aqui o jornal o Expresso, leva também ao abandono do território. E isto pode ser grave quando falamos já na desertificação do pode agravar ainda mais essa tendência. Agravar ainda mais. Mas, sobretudo, revela uma política que tem vindo a ser seguida ao longo dos anos, que é uma visão mais economista da educação do que propriamente pedagógica. As pessoas estão mais preocupadas com os números, com as estatísticas, do que propriamente com a educação. Isso revela-se noutros setores. Aliás, eu acho que as crianças hoje, quando nascem, parece que já nascem pequenos génios, não é? Aos 2, 3 anos já sabem trabalhar com o telemóvel, com os computadores, ligar-se à internet e depois entram no sistema de ensino e são tratados quase como atrasados mentais. Não se pode pressionar os meninos, tem que se dar a matéria aos bochechos, não se pode chumbar, não se pode fazer exames. E os pais têm um papel também nessa questão. Quando os pais têm esse papel, realmente as crianças evoluem mais, porque o sistema de ensino cria muito facilitismo nos tempos que correm. E, portanto, estamos a criar uma geração de enfesados intelectuais que depois se vai repercutir nos próximos anos. Porque os erros que a gente tem com as crianças agora são erros com que a gente vai ter que conviver nas próximas décadas. E vamos avançar para o desporto e esta novela em torno de Carlos Queiroz. Como é que tem acompanhado este processo em torno do selecionador? Eu sou da Covilhã e o Carlos Queiroz esteve lá. Foi lá que aconteceu este episódio, mas haveria muitos mais episódios para contar. Realmente Queiroz, acho que, sobretudo, está a ser julgado não pelo que aconteceu em África do Sul no Mundial, mas pelo que ele fez à frente da seleção. Eu acho, sobretudo, que ele perdeu o balneário e não tem condições para continuar na seleção. Mas em Portugal, o caminho mais direto entre 2 pontos é uma quantidade de curvas. Ou seja, em vez de sentarem à mesa e fazerem um acordo de rescisão, andam aqui com casos. Há aqui uma falta de coragem também por parte da Federação. Coragem, sobretudo. E estes processos arrastam a credibilidade das pessoas e arrastam a credibilidade das instituições. Aliás, eu gosto de um cartoon que vem na Bola que diz aqui: Carlos Queiroz está a ser alvo de outro processo da Federação. Se querem despedir, para que estão com estes processos? E ele responde: ora, porque é assim no futebol português. Em vez de se rematar a baliza, fazem-se passos para o lado e para trás. Portanto, é um pouco essa a ideia do que se passa em Portugal. E está aqui muito dinheiro em jogo e, portanto, a Federação obviamente, porque isto é para tentar não dar a volta pagarem... à situação. Exatamente, é uma maneira de contornar a situação.
E vamos avançar para uma notícia que vem no Diário Económico, também já aqui demos conta neste Jornal das 10, e que diz respeito à ADECO, que tem recebido várias queixas de consumidores que se queixam dos bancos de estarem a aumentar os spreads. Sim, portanto, nos novos contratos há uma cláusula que diz que o banco pode aumentar o spread sem a aprovação do cliente. Ora, isto até é legal, na medida em que se me põe um contrato e o assino, a cláusula que lá vem passa a ser legal. A questão que se põe é se as pessoas têm poder negocial com o banco. E não têm. As pessoas hoje já têm dificuldade em conseguir um contrato com o banco e, quando o conseguem, assinam quase de cruz todas as cláusulas que lá vêm. Aqui o que se impunha é que realmente as entidades reguladoras funcionassem e que o Banco de Portugal, por exemplo, tivesse aqui um papel ativo que não tem. Portanto, não os bancos podem estar a aproveitar esta situação de crise para tentar ganhar mais alguma coisa com isso. Digo, as pessoas estão numa situação aflitiva, querem os seus créditos, querem a sua vida regularizada, aceitam hoje as condições que lhes oferecem. E, portanto, os bancos sabem tirar proveito disso. Quanto mais dificuldade têm as famílias, mais os bancos se aproveitam. Não há nenhum sentimento dos bancos em relação à dificuldade das pessoas. Para os bancos, as pessoas são números, são negócios e, portanto, há que tirar a maior margem de lucro desses negócios. A sua opinião seria o Banco de Portugal que teria de ter mais atenção nestas alturas, pelo menos? Uma palavra, porque o que diz aqui no jornal é que António Júlio de Almeida, que é o presidente da Sem-Fim, uma associação de proteção de utilizadores de banco, diz que vai ser difícil obter do Governo ou do Banco de Portugal uma tomada de posição contra estas posições abusivas do banco. Há aqui, sobretudo, um abuso dos bancos. E vamos falar um bocadinho do seu novo livro, Diário dos Infiéis, que fala aqui de vários casos de infidelidade. Sim, mas não naquele sentido da infidelidade carnal que as pessoas possam estar a pensar. Há aqui realmente uma história de 4 casais, 8 personagens, que num diário, portanto na primeira pessoa, faz uma reflexão sobre as suas vidas, sobre os seus sentimentos, sobre os seus relacionamentos, e chegam à conclusão que todos, de uma forma ou de outra, foram infiéis. Uns por atos, outros por palavras, outros por pensamentos e outros por omissões. Também se pode ser infiel por omissão. Ou seja, quando nós fazemos algo que não devemos é uma infidelidade, mas quando não fazemos algo que deveríamos ter feito também é uma infidelidade. E depois há a infidelidade aos sonhos e há a infidelidade a si próprio. Portanto, há aqui várias classes de E o que é que o levou a escrever um livro sobre isso mesmo, sobre essas infidelidades? Hoje em dia toda a gente escreve livros, não sei se já reparou, portanto há muitos livros no mercado. E eu pensei que teria que escrever sobre algo diferente, né? Algo que as pessoas entendessem, algo que mexesse com as pessoas. E, portanto, procurei um tema íntimo, né? Portanto, isto é uma viagem à intimidade das pessoas. Acredita que muitas pessoas se vão rever no que está aqui neste Sim, eu já tenho um reflexo disso. Eu tenho uma página no Facebook em que as pessoas nos deixam os seus comentários depois de ler o livro e que me dão alguns retratos pessoais. As pessoas revêem-se porque nada do que aqui está é fantasioso. Estamos a falar de coisas do dia-a-dia, de coisas banais, de coisas que os casais vivem no dia-a-dia. Um dos personagens diz mesmo, sobre nós, ninguém escreverá um romance, porque é uma vida banal. Só que a vida banal é a vida de toda a gente. E é, portanto, nessa banalidade que eu fui buscar os tópicos que fazem este romance. As pessoas, quando leem, revêem-se neste personagem, naquela ação, naquele capítulo. Mas toda a gente se revê um pouco neste livro. Tem sido essa a grande reação das pessoas. E fica esta proposta de leitura, Diário dos Infiéis. João Morgado, muito obrigada pela sua presença neste Jornal das 10.